e glória a Deus por isso. Nós estamos no mês de dezembro, o último mês desse ano, e como o aniversário da igreja é bem no início do mês, nós tivemos uma temática especial, onde durante sábado e domingo nós falamos do celebrem uns aos outros. E ficou tão impregnado, né, nas nossas mentes o celebrem uns aos outros, que talvez nós poderíamos até seguir o mês inteiro falando a respeito dessa celebração. Porém, nós já tínhamos uma temática anterior estipulada para o mês de dezembro, que é aceitem-se uns aos outros. Então, a temática do mês de dezembro é aceitem-se uns aos outros. E na semana passada, nós tivemos aqui a mensagem através do pastor Divaldo, quando ele traz o exemplo de Cristo. Como Cristo, ele aceitou, né, a todos nós, pecadores, ele nos aceitou e nós assim devemos também imitar. E nós vamos ver hoje, na nossa temática, não fazer acepção das pessoas. E vamos compreender que esse aceitar, esse não fazer acepção das pessoas, não é aceitar tudo que as pessoas façam de ruim, mas ter o mesmo entendimento do Senhor, nosso Deus, de que as pessoas, elas devem, obrigado, diaconisa Guida, que as pessoas devem sim seguir o modelo de Cristo. E nós vamos meditar então nessa temática, não fazer acepção de pessoas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Nós tínhamos separado apenas um versículo, mas vamos ler o contexto também. Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 13. Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 13. Acompanhe-me na leitura sagrada do texto que diz: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali em pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são ricos os que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame ao seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus de amor, aqui está a Tua palavra. E nessa hora nós suplicamos a Ti, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza
no entendimento das Sagradas Letras. Que nós possamos aplicar, ó Deus, a Tua palavra às nossas vidas. E que possamos também fielmente transmiti-la a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, para que também alcancem e encontrem a salvação em Cristo Jesus. Fale conosco, transforma-nos, dirige-nos, em o nome poderoso de Jesus que nós oramos gratos. Amém e graças a Deus. A fé que nos une ou a fé que nos separa. A carta de Tiago, ela foi escrita aos cristãos judeus espalhados pela diáspora. E isso, Tiago, capítulo 1, verso 1, ele vai nos afirmar isso. Então, todos os judeus que estavam sendo espalhados pela perseguição que havia aos cristãos ali no primeiro século. Comunidades, elas foram formadas por pessoas de diversas origens. Então, imaginem vocês, pessoas de diversos lugares. Tipo aqui, como estamos reunidos nesta noite. Há alguns dias atrás nós mencionamos. Aqui tem pessoas do Maranhão, tem pessoas do Ceará, tem pessoas daqui do Distrito Federal, tem pessoas de diversas partes do país. No dia, só não encontrávamos aqui tocantinense. Tem algum tocantinense aí? Olha, ainda não. Se encontrar algum tocantinense pela cidade do Riacho Fundo 2, vamos trazer para cá, para que a gente tenha também um tocantinense aqui na nossa igreja. Temos pessoas de vários lugares do país. Era exatamente a carta que Tiago enviava aos cristãos daquela época. Pessoas de vários lugares, mas que estavam reunidos com um só propósito, Cristo Jesus. Porém, por serem pessoas de diversas regiões, de diversos costumes diferentes, haviam também situações que chegavam à igreja e chegavam na igreja que causavam divisões. Então, haviam ricos, haviam pobres, haviam judeus tradicionalistas, haviam gentios recém-convertidos, haviam pessoas influentes e haviam irmãos marginalizados. Nada diferente do que acontece hoje também na nossa sociedade. Nesse cenário, Tiago, ele percebe uma grande problemática naquela comunidade. A fé em Cristo não estava sendo vivida com critérios celestiais, mas com critérios humanos. A igreja, que deveria ser o lugar de reconciliação, estava produzindo as mesmas divisões que o mundo estava produzindo. E por isso Tiago, ele é bem direto e confrontador. Então percebam, e já tenham em mente que a palavra de hoje ela é desafiadora para todos nós. A palavra de hoje, ela não vem para nos trazer conforto, mas para nos trazer um confronto diante das nossas atitudes, o que nós temos feito no nosso dia a dia e como nós devemos nos portar para que possamos honrar e glorificar o nome de Deus. E aí nós já podemos partir da premissa: a fé verdadeira não faz acepção de pessoas. Podemos dizer que a fé verdadeira ela é incompatível com a acepção de pessoas. Essa palavra ela ecoa hoje, assim como ecoou naquele primeiro século, no tempo que Tiago escreveu a carta, mas sabemos que a grande problemática não está no tema, mas está no ser humano. E conforme nós vimos na Escola Bíblica Dominical hoje, nós ansiamos e aguardamos o grande dia que o Senhor Jesus virá para restaurar todas as coisas. Aí sim, estaremos vivendo na perfeição, porque Cristo vai restaurar todas as coisas. Mas enquanto isso, nós vamos aguardar esse dia com grande esperança e procurar trabalhar as nossas vidas para que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes. Nós somos, por muitas vezes, tentados a aceitar as pessoas, não como Cristo aceita, mas conforme a sua aparência, conforme o seu status,
e não conforme Deus vê. E nós temos que resistir a essa tentação e pedir para o Senhor que nós possamos ver com os olhos dele e não com os nossos olhos humanos, fracos como somos. Mas que a força do Senhor esteja em nós, que a visão do Senhor esteja em nós. Então, em primeiro lugar, a fé em Cristo não combina com a acepção de pessoas. No verso 1, Tiago ele começa chamando os seus leitores, capítulo 2, verso 1, né? Ele chama os seus leitores de meus irmãos. E isso já é, para de início, lembrar que todos nós estamos no mesmo nível. Somos irmãos. Todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. E ali ele está dizendo para aquelas pessoas, olha, aqui não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter judeu, não vai ter gentil, não vai ter escravo, não vai ter livre, todos são iguais perante Deus. E essas palavras, eu faço as palavras de Paulo, as minhas, né? Que foi Paulo praticamente que usou essas terminologias, dizendo que não vai haver acepção de pessoas para aqueles que são seguidores de Cristo. E aí, Tiago, então, ele apresenta o conflito central. Não é possível crer no Senhor da glória e, ao mesmo tempo, discriminar pessoas. Não é possível crer no Senhor da glória e, ao mesmo tempo, discriminar pessoas. E aí nós podemos pensar. Pensem comigo, Jesus Cristo discriminou alguém? Jesus Cristo, ele fez acepção de pessoas? E alguém pode dizer, mas pastor, Jesus nos chamou os fariseus de raça de víboras? Sim, Jesus estava repreendendo, não estava discriminando. E devemos fazer essas diferenças. Porque muitas vezes, e principalmente com as políticas modernas, essas que não pode dizer nada para as pessoas, eles vão fazer essa confusão de uma palavra que é de correção, a pessoa fazer a confusão de dizer que ela está sendo discriminada. Mas na realidade não, ela está sendo educada ou reprimida ou reeducada para alguma coisa. É claro que vai haver acepção, mas devemos fazer a distinção desses dois pontos claramente. O título Senhor da Glória aponta para Jesus exaltado. Hoje nós vimos alguns títulos de Jesus lá em Apocalipse capítulo 19, hoje pela manhã. E vejam que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele esteve em situações humanas que muitas pessoas o discriminaram. Ele sentiu na pele a discriminação. Lucas capítulo 2, verso 7, mostra que Jesus nasceu no lugar onde era dado de comer aos equinos. A manjedoura nada mais é do que o prato do boi, da vaca, do cavalo. Era um lugar muito humilde. Mateus capítulo 9, verso 10 vai dizer que ele conviveu com pecadores. Marcos capítulo 1, verso 41 vai dizer que ele tocou nos leprosos. E só para termos ideia a respeito de ele tocar nos leprosos, eram naquela época as pessoas mais discriminadas e existia a lei que apoiava essa discriminação. Porque a lei dizia, se um leproso se aproximar de você a um tiro de uma pedra, você pode apedrejá-lo. Como é que a pessoa vai descobrir que o leproso está à distância de um tiro de pedra? Atirando pedra. Então a lei dizia isso.
E Jesus, ele toca nos leprosos e os cura, para a glória de Deus. Jesus, ele chama pescadores, que eram dos mais simples dos trabalhadores na época. Ele chama os pescadores para ser seus seguidores. Então Jesus, ele busca conviver com todos, sem fazer acepção de ninguém. Mas mesmo o próprio Cristo, ele foi discriminado, inclusive por alguns líderes religiosos e até alguns religiosos que depois passaram a ser seus seguidores. Lembram de Natanael? Quando chegaram nele e falaram assim: achamos o Messias. E ele disse: quem é esse Messias? Jesus, o Nazareno. Qual foi a resposta dele? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? Quer ver discriminação maior do que essa? O simples fato de onde a pessoa cresceu, viveu. O pessoal da quebrada aí, lá da Ceilândia, eu nasci lá, assim, cresci, né? Nasci no hospital de Taguatinga, mas até os 17 anos morávamos ali no Penorte. Tem gente de lá, não tem aqui? Tem, olha aí. Olha aí, o pessoal da quebrada. E quantas vezes a gente não ia ali para Taguatinga, para o plano piloto, e de vez em quando escutava o pessoal falando mal do pessoal da Ceilândia. Não é ou não é? Ouve. Hoje, aí as cidades vão crescendo, vão surgindo outras cidades vão se tornando o alvo da discriminação. Sol nascente, água quente. Mas isso não deve haver, nem deve existir no meio do povo de Deus. Cristo glorificado nunca fez acepção de pessoas. Na igreja primitiva, havia o risco de valorizar os irmãos mais ricos por suas contribuições, enquanto os pobres eram ignorados por não poder contribuir com nada. Tiago, ele denuncia essa prática porque ela contradiz o caráter de Deus, que diz, conforme Romanos 2, verso 11, não faz acepção de pessoas, ou não fazer acepção de pessoas. Quando nós falamos em aceitar uns aos outros, não significa concordar com tudo o que a outra pessoa pensa ou faz, mas reconhecer que todos foram alcançados pela mesma graça. O mesmo Jesus que morreu lá na cruz, morreu por mim e morreu por todos, sem distinção. Jesus não veio para morrer só pelo rico, ele veio para morrer pelo pobre. Jesus não veio morrer apenas para os homens, mas também para as mulheres. Jesus veio morrer por todos. Quando nós julgamos pela aparência, negamos na prática aquilo que confessamos com os lábios. Se nós temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós não podemos conceber a discriminação com as pessoas. Porque quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós temos que imitá-lo. E aceitar a todas as pessoas faz parte. Faz parte de Cristo, do caráter de Cristo. E nós devemos fazer isso também. Aceitar as pessoas é diferente de aceitar comportamentos que a Bíblia e a palavra do Senhor condena. Nós aceitamos as pessoas, não os comportamentos e atitudes erradas que estão longe da palavra de Deus. Então Deus, ele também assim escolhe os que o mundo rejeita. E aqui tem algo maravilhoso. Tiago 2, verso 5 diz: porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé? Tiago, então, ele aprofunda o argumento, lembrando que o critério de Deus é oposto ao critério humano. Os seres humanos possuem um critério, possuem uma norma, que é totalmente diferente da norma de Deus, do critério divino. E aí nós temos vários exemplos, como Davi.
Se depois você tiver curiosidade, leia 1 Samuel capítulo 16, em que o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé e ele já instruído por Deus, ele vai buscar ali o novo rei de Israel, porque Saul já havia sido rejeitado por Deus. Então, Samuel se encontra com Jessé e diz: eu vim apresentar o sacrifício, e isso vai ser feito na sua casa. E quando ele chega lá, ele pergunta: onde estão os seus filhos? Aí ele vai apresentando o mais velho. E Samuel pergunta para Deus: é esse? Deus diz não. Aí vem o próximo: é esse? Não. E o próximo, e o próximo, e o próximo, até que chegou o último na mente de Jessé. Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho? Parece que é um ato de esquecimento de propósito, em que na minha mente, eu imagino Jessé assim: ainda eu tenho um filho. Ele está pastoreando as ovelhas, está no campo. E Samuel responde: só iremos sentar à mesa quando ele chegar. Veja, discriminado pelo próprio pai, porque também o cumprimento ali de cuidar do rebanho, nessa época, era para os mais desfavorecidos. Era para aqueles que não podiam colaborar com nada. Não pode colaborar com nada na visão ali de Jessé, então vai cuidar do rebanho. Era a situação de Davi, o rejeitado, que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Já passou por essa situação? Você já foi rejeitado? Mas saiba que Deus te valoriza. Mas saiba que Deus te ama. Saiba que Deus tem um propósito grande na sua vida. Aí vem aquela canção: não importa as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Por quê? A alegria no Senhor é a nossa força. É isso. Às vezes, existem algumas obras que fazem com que nós possamos olhar para a Bíblia com um olhar diferente. E a série The Chosen me fez olhar para Mateus de um jeito diferente. E mesmo esse olhar diferente, mas sempre a Bíblia aponta ele sendo um israelita inimigo de Israel. Porque era publicano. Ele cobrava impostos para o inimigo de Israel, Roma. E o que Jesus faz com o judeu, inimigo dos judeus, que era Mateus? Chamou para ser seu seguidor. Um publicano desprezado, chamado para ser um dos 12 apóstolos de Cristo. Se a gente olhar para essa situação, a gente não fica até sem palavras, dizendo como Cristo, as atitudes dele quebram a gente totalmente. Porque humanamente falando, eu e você não faríamos as escolhas que Jesus fez. E é por isso que nós devemos ser moldados conforme o caráter de Cristo. É por isso que nós devemos olhar para as nossas atitudes e pensar verdadeiramente o que Jesus faria em meu lugar, porque as minhas escolhas muitas vezes não vão ser as mais adequadas, mas a deles são perfeitas. A mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando Jesus chega ao poço e diz: dá-me de beber. Ela já estava totalmente cheia da discriminação que sofria dos judeus. Como o Senhor, que é judeu, pede água para uma samaritana? Ela já estava tão cheia daquilo que ela mesma já estava se rejeitando como samaritana e já argumentando por ele como judeu. Mas Jesus, ele trabalha com aquela mulher e demonstra o seu amor para com ela, de forma que quando ela sai da conversa,
ela se torna uma missionária na cidade dela, aonde ela anuncia a cidade toda que o Messias chegou. E inclusive a cidade toda vai encontrar-se com Jesus. E alguns ainda dizem: nós te escutamos e acreditamos, mas agora nós acreditamos não pelo que você falou, mas pelo que nós vimos ele falar. O poder do testemunho. Veja, a rejeição e o poder do testemunho. Um estrangeiro, que naquela época, os samaritanos, eles tinham essa questão muito forte, por conta principalmente do que aconteceu com, uma situação de reino do sul e reino do norte, a divisão, né, que houve em Israel, reino do sul e reino do norte. O reino do norte foi todo tirado na época que a Síria invadiu. E era costume do rei da Síria tirar o povo de um lugar e colocar um outro povo naquele lugar que ele tirou, aquele primeiro povo. E ia fazendo essa mistura dos povos. Então ali não haviam apenas judeus, apesar de alguns judeus terem retornado para a região de Samaria, mas a maioria era um povo estrangeiro que foi conquistado pela Síria. E era por isso que eles eram discriminados. Por esse motivo. Porque eles, em sua maioria, eram estrangeiros que aprenderam a viver naquela região. O reino do norte nunca mais foi o mesmo. Se perdeu entre as outras nações. E ficou o reino do sul, que ficou conhecido como Israel. Porém, o povo de Israel ele era tão, assim, desviado à vontade humana, que eles discriminavam os estrangeiros de uma forma geral também. E se não fosse Deus trabalhar na vida dos apóstolos, conforme nós vimos que trabalhou na vida de Pedro, através de Cornélio também, um oficial romano estrangeiro, em que Deus faz com que Pedro seja enviado para pregar as boas novas para esse oficial romano, e ele se converte e recebe o Espírito Santo de Deus, e Pedro, ele consegue falar lá em Atos 10, 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque o povo estrangeiro que os judeus discriminavam, Deus estava chamando, vem, vocês também fazem parte do meu reino. E Deus demonstrando que a igreja não pode tratar como menos importantes aqueles que Deus escolheu para manifestar a sua graça. Quando nós aceitamos apenas os semelhantes, nós empobrecemos o testemunho do Evangelho. É por isso que o corpo de Cristo ele é diverso. Tem vários tipos de personalidades, vários tipos de pessoas. Porque não poderia, conforme o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele compara a igreja do Senhor com um corpo, porque não poderia ser todo mundo olho, porque onde estaria o ouvido? E Deus, ele ama essa diversidade de pessoas. Então percebam que a aceitação é a marca de uma fé madura. Tiago capítulo 2, versos 8 e 9, ele vai, se todavia guardais a lei régia, fareis bem. Lei régia? Do que se trata a lei régia? É a lei do rei. Se guardamos a lei do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós iremos bem. Porque o que Tiago está dizendo aqui é que o amor ao próximo é uma lei régia. É uma lei que foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que implantou no seu reino. Para sermos participantes desse reino, nós devemos amar uns aos outros. Jesus disse lá em João, capítulo 13, verso 34, que é o tema central do ano. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E Paulo, ele reforça esse mesmo entendimento em Romanos 15, 7, quando ele diz, portanto, aceitem-se uns aos outros
como também Cristo nos aceitou. Paulo, em certo momento, ele precisou confrontar Pedro. No mesmo episódio ali, recente, de Cornélio, porque olha só a situação. Pedro, naquele momento em que o anjo fala para ele, olha, existem alguns homens aí, você vai seguir com eles, que eram os homens que Cornélio havia enviado. E Pedro desceu e seguiu com eles. E foi quando Deus trabalhou na vida de Cornélio, em sua família, e eles se converteram e receberam o Espírito Santo. Então, até esse momento, Pedro ele estava fervoroso, dizendo, verdadeiramente Deus tem trabalhado entre os gentios também. Porém, quando veio alguns de Jerusalém, alguns dos outros apóstolos, Pedro, que estava praticamente ali, carne e unha, com os gentios, ele começou a se afastar. Por causa da presença dos apóstolos que vieram de Jerusalém. E Paulo, vendo isso, depois confiram lá em Gálatas capítulo 2, quando Pedro se afasta dos gentios por conta da pressão judaica, nós percebemos que o problema não é a doutrina, mas a prática incoerente com o evangelho. E Paulo exorta a Pedro com essa atitude dele, e fala, você não está fazendo o correto. Fazendo acepção de pessoas, aceitar uns aos outros, ela é uma decisão espiritual. É uma decisão que ela vem da lei régia do amor. É escolher também viver acima dos preconceitos, acima dos rótulos, acima de divisões culturais, sociais, pessoais. Então, uma igreja madura é aquela que nós vemos a graça de Deus muito maior do que as diferenças que podemos ter uns com os outros. A igreja, ela é um espaço de acolhimento. E Tiago, através desse texto, nos ensina que a fé, sem a aceitação das pessoas, ela é incoerente. O amor, sem inclusão, ele é incompleto. A igreja, sem acolhimento, ela perde a sua identidade. Ela não pode ser chamada de igreja de Cristo. Cristo nos aceitou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Como nós vamos exigir, ou pedir, ou simplesmente pensar que as pessoas que adentrarem essas portas serão pessoas perfeitas. E aí tem até aquela grande máxima, né? Se existir uma igreja perfeita, não vá para lá. Porque se essa igreja existir, se eu for para lá, ela não vai ser mais perfeita. Algumas pessoas, muitas vezes, se esquecem de onde veio. Eu vim do charco de lama, do lamaçal de pecado, foi da onde Deus me tirou. O meu testemunho não é igual a muitos testemunhos que fiz atrocidades. Eu simplesmente pequei contra o Senhor. E Ele me tirou do lamaçal de pecado em que eu vivia. Eu era adolescente, tinha 13 anos. E eu nunca mais olhei para trás, porque o Senhor me supre em tudo. E eu sei que onde eu estou é o melhor lugar para se estar, no centro da vontade do Senhor. Ele me recebeu como eu era, mas não me deixou como eu era. Não me deixou como eu estava. Ele me transformou. E é isso que Ele quer fazer com cada pessoa imperfeita que está no mundo lá fora. Para que nós, como imperfeitos que estamos aqui dentro, buscando a santificação no Senhor, possamos ajudar esses irmãos a entrarem no mesmo caminho santo que é Jesus, em busca da santificação, almejando o grande dia da redenção, em que nosso corpo será transformado desse corpo mortal em um corpo eterno, incorruptível, conforme o glorioso corpo de Jesus ressurreto. Aceitar uns aos outros não é relativizar o pecado, é valorizar a pessoa.
Não fazer acepção não é ignorar as diferenças, é não permitir que essas diferenças nos dividam. Que todos nós, em todo o tempo, possamos refletir nessas palavras. Todas as pessoas encontram um lugar ou buscam um lugar para pertencer. Que aqui seja um lugar onde todos sejam tratados com dignidade, todos possam refletir o amor de Cristo, que todos possam ser acolhidos aqui. Repetindo mais uma vez para encerrarmos, João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Somos ou não somos discípulos de Cristo? Que possamos, em Deus, buscar essa força, a orientação no Espírito Santo e capacidade no Senhor para sermos imitadores de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai de amor, Deus bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca fez acepção de pessoas e nunca fará. E isso, ó Deus, fez com que cada um de nós estivéssemos aqui nesta noite, porque o Senhor nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. E nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor molde o nosso caráter conforme o caráter de Cristo, para que sejamos perfeitos como Jesus Cristo é. Nós sabemos, ó Deus, que isso é pedir muito enquanto humanos que somos, mas esse é o nosso desejo de seguirmos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, seguirmos em santidade, sendo santificados todos os dias, separados para Ti e para toda a boa obra que o Senhor coloca diante de nós. Portanto, Pai amado, em nome de Jesus, derrama sobre nós do Teu poder, do Teu Espírito Santo, o Consolador, para que nós, ó Deus, possamos dar o verdadeiro testemunho fiel acerca da Tua palavra, das Tuas obras, que o mundo possa olhar para nós e ver a Cristo Jesus, e que cada um de nós possamos lutar, ó Deus, contra as astutas ciladas do diabo, contra o homem mau, contra o homem perverso, contra, Deus, a mesquinhez, contra o egoísmo, contra tudo aquilo, ó Deus, que nós não podemos permitir que esteja em nossos corações, mas que as nossas vidas estejam abertas, transbordando do Teu amor e do fruto do Espírito Santo, para que o mundo possa ver através de nós quem é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o amigo fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que vai vir e julgar o mundo com equidade. Conforme nós dissemos hoje pela manhã, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem e restaura todas as coisas, e assim nós te adoraremos pela eternidade. Obrigado por cada irmão aqui presente, Deus Santo, obrigado por cada família aqui representada, e que o Senhor continue a boa obra que o Senhor mesmo começou nas nossas vidas. Sê conosco, nos abençoe, em o nome poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus. Se tu olhar